Prescrição, decadência ou perempção são institutos regulados pela parte geral do Código Penal e compõem a norma explicativa do artigo 107, inciso 4 do mesmo Estatuto Penal. O conceito de punibilidade significa a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção punitiva, especialmente a prescrição na ação penal, que decorre de alguns requisitos, como, por exemplo, antes do trânsito em julgado e após a sentença final condenatória. Não obstante, a prescrição superveniente à sentença condenatória, chamada de prescrição intercorrente, que ocorre em segundo grau de jurisdição. A nulidade, entretanto, pode ser reconhecida advinda de princípios constitucionais e processuais, que significa o vício que macula determinado ato processual, praticado sem a observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o Dr. Mauro Otávio Nassif. Mauro Otávio Nassif vai falar sobre prescrição e nulidade. Quem é Dr. Mauro Otávio Nassif? Advogado criminalista, ex-conselheiro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo governador Mário Covas. Professor de processo penal da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, ESA. Advogado criminalista militante, com mais de 900 júris realizados e aproximadamente 600 sustentações orais produzidas em tribunais superiores brasileiros. Nós colocamos este pequeno currículo do Dr. Mauro Nassif porque queremos que você, caro telespectador, ouça esta grande experiência do setor jurídico brasileiro no tocante à área criminal. Este é um excelente advogado. Eu queria logo no início suscitar e mostrar para você, caríssimo telespectador, em 2006 ele foi indicado pela revista Época como o príncipe das nulidades. Vejam só. Ele tem, óbvio, uma experiência de mais de 40 anos, 46 anos, do júri em São Paulo. Mas eu não estou satisfeito com este nome que colocaram a ele, ou seja, príncipe das nulidades. Eu acho que ele é o rei das nulidades. Correto, doutor Mauro Otávio Nassif? Laércio, muito obrigado pelo esse novo convite. Me sinto muito honrado. Mauro, hoje nós vamos tratar exatamente de prescrição e nulidade. E nós sabemos perfeitamente que você conhece bem a matéria. Conhece, não é? Eu conheço e trabalho nela. Muito bem. Então nós já temos uma pergunta a você. Prescrição e nulidade. Nós vamos demonstrar ao telespectador como se desenvolvem esses institutos. E eu já pergunto, primeiro, o que significa a extinção da punibilidade? Respondendo à sua primeira pergunta, eu pensei muito nesse programa, quando você me deu o tema, e eu quero comentar com o seu telespectador algo muito importante, que a defesa criminal, Laércio e nobres telespectadores, uma defesa criminal, ela existe como defesa criminal direta e como defesa criminal indireta. A defesa criminal direta é o mérito, saber se o réu é culpado, se é inocente, se ele teve alguma justificativa legal. Neste ponto,
o advogado ele fica adstrito a uma resolução do Poder Judiciário, que é o mérito. A defesa indireta tem o mesmo patamar do mérito, o resultado é o mesmo, porque a nulidade processual é uma defesa indireta. A prescrição, que é o corolário da nulidade, porque quando um processo é nulo, ocorre a prescrição. E a prescrição, segundo a exegese do Supremo Tribunal Federal, é igual à absolvição. Então, encerrando, temos a defesa direta e indireta. A prescrição é defesa indireta, porque o advogado ganha a causa. Muito bem. Eu apenas, antes de responder exatamente a sua pergunta, como um introito, eu quero dizer para os telespectadores que em outros países, a Inglaterra, etc., a Alemanha, o advogado ele não tem o objetivo de ganhar. Na Inglaterra, o advogado tem o objetivo de colaborar com a justiça. No Brasil, não. No Brasil, o advogado tem como objetivo ganhar a causa, com ética, com respeito e com honestidade. E a prescrição faz parte desta vitória. A prescrição, ela é a perda da extinção da punibilidade. O poder estatal não pode mais punir o acusado por causa do ínterim temporal entre o fato e o trânsito em julgado, como vou explicar depois. E a nulidade também. A nulidade, ela anula o processo e, consequentemente, ocorre a prescrição, que é a perda do direito do Estado de punir o agente. Muito bem, nós estamos conversando aqui, falamos logo no início sobre o processo penal, não é? Mas agora eu pergunto a você, não é? Dando sequência à nossa agradabilíssima conversa, onde está localizada a prescrição no ordenamento jurídico? Bem, a prescrição, ela está localizada no ordenamento jurídico do Código Penal, principalmente no Código de Processo Penal, no artigo 61. O artigo 61, caput do CPP, diz que a prescrição de ofício, que deve ser decretada de ofício, a qualquer momento do processo. O artigo 61 do CPP é importantíssimo. No Código Penal, nós temos o artigo 107 até o artigo 119, tratando da prescrição, mostrando a tabela da prescrição, mostrando o quantum da prescrição, mostrando vários e vários aspectos interessantes. E também nós temos na Constituição, na Carta da República, referência à Constituição. Então nós temos o CPP, o CP e a Carta da República. Muito bem, eu gostaria que você explicasse bem ao telespectador, porque você colocou de uma forma espetacular esse artigo 61 do Código de Processo Penal. É o mais importante. Muito bem. Quando ocorre a prescrição? Porque é de ofício, né? É de ofício que o magistrado declara de ofício a ocorrência da prescrição. Explica mais ou menos como acontece. Olha, como nós estamos na época da Copa do Mundo, mais ou menos nessa época, Copa do Mundo, é importante essa imagem. A prescrição é bola na rede. A prescrição não é bola na trave. É bola na rede. O advogado marcar o gol. Marcar o gol. O advogado ganha a ação. Eu quero reiterar. Há acordos do Supremo Tribunal Federal onde se diz claramente isto. A absolvição está nesse patamar. A prescrição nesse patamar. Então, vejam os telespectadores que a prescrição ocorre quando o Estado juiz, o Estado poderoso, o órgão estatal, não consegue a punição do agente dentro de um ínterim delineado dentro do nosso direito positivo, que é a tabela do artigo 109. Então, existem vários e vários pedaços do processo. O pedaço entre o fato e a denúncia recebida, da denúncia recebida até a publicação da sentença, e a principal das prescrições, que é
da sentença publicada até o trânsito em julgado. Então, são nesses lugares, Laércio, que a prescrição ocorre. E quando ela ocorre, Certo. o artigo 61 do CPP, que é a prescrição ex officio, uma norma cogente, uma norma compulsória, o Supremo Tribunal Federal, os desembargadores, os ministros, o juiz, o colégio recursal, quando o magistrado vir a prescrição, ele já decreta, independentemente de postulação. Não há necessidade de requerer. É esponte própria, É né? esponte próprio, o artigo 61. Muito bem. Isso é comum no nosso... É muito comum, Laércio. É? É muito comum. Muito Eu bem. vou contar agora, daqui a pouco, algo muito... A coisa mais importante na prescrição, Muito bem. eu vou contar agora com reflexo no artigo 61. Muito bem. Agora, eu gostaria que você explicasse ao telespectador também, quando, naturalmente, como é que se dá a prescrição antes do trânsito em julgado, que é aquele que está... veja, antes do trânsito em julgado, da sentença final. Muito bem. Era isso que eu ia falar agora, que é a coisa mais importante da prescrição. Vejam, telespectadores, veja, desembargador Laércio Laurelli. A prescrição é uma arma violentíssima, é um canhão, não é um estilingue, é um canhão que o advogado tem para ganhar a causa. Então, eu vou contar para os seus telespectadores algo muito importante e que pouca gente sabe. Vejam então o seguinte. É muito importante que o operador do direito, que tem essa arma para ganhar a causa, a bola na rede, saiba o seguinte, que há a prescrição da pretensão punitiva, da ação penal, antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, há a prescrição da pretensão executória, aonde o mandado de prisão não tem mais valor. Mas isso não torna o réu primário. Então, a prescrição da pretensão executória é um tipo de prescrição classe B. Ele não vai preso, mas perde a primariedade. O que nos interessa aqui, Laércio, é a prescrição da pretensão punitiva. Então, Explica o que é a pretensão punitiva ao telespectador. Exatamente. A prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado, ela só pode ocorrer enquanto o processo está tramitando em qualquer instância jurisdicional. Enquanto ele estiver transitando, há a prescrição da pretensão punitiva que torna o réu primário. Ficha branca, bola na rede. Muito bem. Agora eu vou contar para vocês algo importantíssimo. Aliás, eu fui o primeiro estudioso de prescrição, que eu adoro prescrição, fui o primeiro do Brasil a fazer esta colocação, que eu vou contar. Não existe no Brasil, no nosso direito positivo, sentença de recondenação do réu. Não existe um réu condenado duas vezes. Então não existe no nosso direito positivo a recondenação. Ele é condenado uma vez só. Então agora que eu vou dar para vocês o pulo do gato. O réu é condenado, por exemplo, em primeiro grau, a uma pena X, um crime X. Por exemplo, ele recebeu de pena, vamos supor, 3 anos de reclusão, por uma falsidade, por um estelionato, etc. Essa sentença de primeiro grau é a única que vai existir na vida desse réu. Ele apela, foi condenado a 3 anos. 3 anos prescreve em 8 anos. Ele apela. E os desembargadores, quando os desembargadores mantêm a condenação do réu, esse acordo não interrompe a prescrição. Esse é um acordo confirmatório declaratório. Então o acordo não interrompe. É apenas confirmatório declaratório. Muito bem. Então o advogado vai para Brasília,
vai para o STJ, agravo criminal, agravo regimental, recurso extraordinário, agravo criminal, de novo agravo regimental, embargo de declaração, em embargo de declaração, prescreveu. Nesse ínterim, enquanto não transita em julgado, se transitar em julgado, parou o fluxo prescribente. Aliás, o Supremo gosta, a palavra chique não é prescricional, é prescribente. Então, enquanto não transita, continua a prescrição da ação, da pretensão punitiva. Então, o advogado deve ir para Brasília enquanto não transitar, está correndo a prescrição. Então, respondendo à sua pergunta, a prescrição da ação é enquanto o processo não termina. E o mais importante, o acórdão que mantém a condenação não interrompe. Por quê? Essa é uma descoberta minha. Desculpe a falta de modéstia. Não, mas você é mesmo o rei, Sim, não só da nulidade, mas da prescrição também. Desculpe insistir nisso. Eu que descobri pela primeira vez, escrevi, que não existe no Brasil sentença de recondenação. Condenação uma vez só. Então, quando os desembargadores mantêm, o acordo não é condenatório, é confirmatório. Me diga uma coisa, nós podemos classificar essa explicação que você deu como prescrição intercorrente? Sim, é intercorrente, porque ela é chamada de intercorrente e também de superveniente, e também de post-sentença, porque ela vem depois da sentença condenatória. Quando o réu é condenado em primeiro grau, ele é condenado em primeiro grau, publicada a sentença em cartório, começa o prazo da prescrição intercorrente, superveniente ou pós-sentença. E vai para cima. Se o advogado deixa transitar, para. Claro. Mas se dá, então começa a prescrição intercorrente, que é da ação, da sentença condenatória de primeiro grau. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Enquanto não transitar, a prescrição intercorrente está tramitando e o réu poderá ficar livre. Muito bem, doutor Mauro, você falou e explicou muito bem essa parte do trânsito em julgado, da sentença penal transitada em julgado. Agora eu pergunto, tem sentença penal, após a sentença penal transitada em julgado, pode ocorrer a prescrição? Pode, perfeitamente. Mas, transitada em julgado? Sim, perfeitamente. Quando, eu vou explicar, inclusive é um acordo famoso nesse sentido, do grande desembargador, seu amigo, Eduardo Pereira. Muito bom, ótimo. Era seu amigo. É, meu amigo. É meu amigo, amigo e inclusive já se aposentou. Sim. Há um acordo... grande abraço a você, desembargador Eduardo Pereira. Eduardo Pereira foi um grande desembargador. Eu vou explicar a sua pergunta. Quando transita em julgado, foi esse caso do Eduardo Pereira, de um delegado de polícia. Quando transita em julgado, em princípio, não se fala mais em prescrição da ação, porque já transitou em julgado, então não houve a prescrição da ação. Mas a revisão criminal, no artigo 626 e 61, a revisão criminal, pela revisão criminal, se os 10 desembargadores, como você, por exemplo, que participou de inúmeras revisões criminais, até me caçou a palavra uma vez, mas tudo bem. Mas você não ficou chateado? Não fiquei. Ótimo. Você tinha razão. Muito bem. Os 10 desembargadores, na revisão criminal, eles podem examinar uma prescrição da ação que não foi decretada por um equívoco, por uma ironia. Então, os desembargadores mandam. Eles examinam a prescrição, como foi o caso do Eduardo Pereira, e decretou a prescrição. Então, em princípio, quando há o trânsito, não se fala mais em prescrição da ação. Mas se houve uma ironia, se houve um erro, não viram a prescrição... vício, talvez. Um vício, não viram um lapso. Isso. Não viram que o réu era menor ou maior de 70 anos. O doutor Eduardo Pereira, então, ele decretou a prescrição na revisão. Então, é perfeitamente possível depois do trânsito em julgado. Em princípio,
Depois do trânsito em julgado, é prescrição do mandado de prisão, da condenação. Certo. O réu que está homiciado, o réu que está foragido. Em princípio, é a prescrição de segunda categoria. Mas nada obsta que os desembargadores, como você, por exemplo, examinem. Não, mas houve a prescrição e se decreta. E pode ser decretada Da ação. após o trânsito em julgado, Pode. especialmente na revisão criminal. Exatamente. Conforme você falou, o artigo 621 E seguintes. 61. Em 61. E 61. Muito bem. Bem, doutor Mauro, eu agora vou chamar um pequeno intervalo. Eu queria falar mais, hein? Você vai falar muito mais, tenha certeza disso. Tá bom. Porque aqui eu tenho perguntas especiais para você. Você aguarde que logo, logo retornaremos.